Estamos aqui no bar e restaurante Garota de Copacabana, Atlântica, na Avenida Atlântica, com Souza Lima. com Souza Lima. Nós estamos aqui sendo auxiliado também pelo entrevistado, que é sócio-gerente aqui, e também no Vinícius, entre outras casas. E aproveitando, como tradicionalmente é uma casa de música, de arte, além de gastronomia, nós estamos com o músico e professor Marcelo Lório. Agora nós temos 2 ajudantes, 2 auxiliares, graças a Deus. Gente, olha, e a outra entrevista foi também com um grande músico, né? Vitor Biglione. Sim. Foi boa? Foi muito boa. Ou seja, os artistas, eles sempre estão juntos, mesmo que não estejam na mesma mesa ou no mesmo pai. Os artistas brasileiros, eles são tão amigos uns dos outros que sem eles o Rio, principalmente, não estaria tão famoso. Nós temos que entender que o Rio tem a Bossa Nova, ela faz efeito no mundo inteiro, mas é o Rio que teve a Bossa Nova. A Bossa Nova, eu acho que é a música popular brasileira mais amada no mundo. E, entre isso, temos o samba, né? Temos o maior espetáculo do mundo, que é o Carnaval Carioca, né? Porque cada escola tem 400, 500 componentes. Vendo isso, em 10 ou 12 escolas é muita coisa. Talvez no mundo inteiro nunca chegarão a fazer isso. Isso quer dizer que o Rio é a cidade musical de todos os aspectos. Samba, bossa nova, forró. Eu tenho que falar que o forró também fez muito sucesso, faz muito sucesso no Brasil inteiro. A nossa música, ela é tão diversificada que todo mundo canta, todo mundo dança. É uma coisa muito linda, muito incrível, né? Sem contar com algumas que não vão à frente, como a lambada. Mas, Fernando, há quanto tempo existe o bar Garota de Copacabana e restaurante? O Garota de Copacabana é a casa mais antiga da Atlântica. Ela foi montada por um alemão, Lucas, Atlântico Restaurante Lucas. Em 10 de agosto está lá dentro, num lemezinho, que ele trouxe talvez da Alemanha. Em 10 de agosto de 1941. Foi andando até chegar então, há 17 anos atrás, Garota. Por quê? A comida alemã é gostosa, mas não tem mais alemães por aqui. Tem muito pouco. Agora eu mantive algumas coisas, mas não deu para manter porque ninguém come. O alemão gosta muito de carne de porco, carne suína, né? Eu também gosto, porque a carne fina hoje, no Brasil também está se usando muito. Uma carne muito bem tratada. Temos que entender. Não tem mais aquela... Ai, não como carne de porco que faz mal. Não existe isso. Eu fui criado com carne de porco. E estou vivo aqui há 74 anos. Agora, Fernando, você é um crítico atual da falta de uma agenda cultural voltado para a cultura do estado do Rio de Janeiro, né? O que nós temos que entender é assim, essa pandemia mundial, onde ela fez muito efeito foi no Brasil, porque parou o Brasil um tempo. E o Brasil é como eu falei, o Brasil é uma música. O Brasil acorda com música, dorme com música. E se viu uma coisa assustadora, divulgada pelas redes sociais, pela televisão, assustou o povo até hoje. Gente está passando em casa, não sai à rua com medo. Isso é um absurdo.
E muitos morreram porque tinham medo de sair à rua. Quando saiu, caiu na rua e batiam com a cabeça. Isso não existe. O que foi feito foi para atrasar o Brasil. Graças a Deus que nós estamos hoje saindo. No entanto, ainda continuam entre um telefone, entre um jogo e outro, colocando na televisão quantos morrem, quantos não falam de outra coisa, só do Covid. A Covid hoje mata pouco. Quem mata muito sabe o que é? É o tiro do morro. O Fernando, o tiro é que mata muito. Ninguém mais fala nada. O Fernando, além da atual história contextualizada, ele também conhece histórias antigas. Muito. Por exemplo, JK, eu tive um susto aqui conversando com ele, quando num bate-papo ele falou: Flávio, o motorista do JK esteve comigo, me pediu dinheiro. Ele. Como é que foi, Fernando? Você quer que eu fale? Fala. O motorista do JK, que trouxe o meu irmão, o mestre Cuca, para o Brasil, e verdade se diga, parabéns, porque no meio de 50, no Hotel Glória, ele ganhou medalha de ouro em 72, ouro puro. E quem pôs a medalha nele foi a dona Ana Maria Torná. E a minha história é verdadeira. Dr. Tapajós morreu, afogado, e o Hotel Glória hoje está lá as moscas, né? Tudo vai, tudo bem. Mas o Rio não dá atenção à sua cultura natural. Não dá. Fernando, eu estou falando o que eu conheço. Sobre o motorista do JK. O motorista do JK, quando teve o acidente, ele fez de morto. E eu achei aquilo estranho. Quase meio ano depois, ele me foi procurar no meu trabalho, que eu conhecia. Quanto tempo? Uns 6 meses depois. Ou 4 ou 5, não me lembro mais. Eu tomei um susto quando vi o homem, porque para mim ele tinha morrido. Disse: não, Fernando, eu não morri porque eu me fiz de morto. Porque eu senti que a parada era outra. E o Juscelino foi abatido com um tiro na cabeça. Um tiro? Para mim eu estava morto, estava cheio ensanguentado e tal. E estou aqui, eu quero ir embora, me ajude para pegar um ônibus. Ele se fingiu de morto, então? É. Ele falou isso para você? Falou para mim. E eu vou fazer o quê? Vou dizer ao mundo que isso aconteceu? Ele pediu dinheiro a você? Nem vou dizer para onde ele foi. Ele quer se esconder não sei onde, que ele estava escondido com medo. Senhor Fernando, se você não me der esse dinheiro, é 120 reais que ele pediu. Lá em Ipanema. Eu dei para ele. Eu tenho que sumir para o interior, não sei de quê. Não vou falar o lugar não, porque não há necessidade. O homem estava assustado. Entendeu? Você deu o dinheiro? Você deu o dinheiro? Eu dei o dinheiro, claro. Ele era teu amigo, né? Ele era conhecido. Ele trabalhava de motorista para o Juscelino toda a vida. Um homem de 100 e poucos quilos. Fortão. Tinha outro corpo. Mas não cantava e nem ensinava. Não, era mais ele gordo. É professor da PUC, né? E da Cândido Mendes. Sabe quem é esse homem hoje? Professor de quê? Matemática, o maior professor de finanças. Eu já vou tocar em outro assunto teu aqui. Olha, sabe uma coisa? Isso aqui é um baú de história. Sabe uma coisa? Esse amigo, Marcelo Lório, além de ser o maior professor de matemática do Rio de Janeiro, ele hoje é o diretor financeiro da faculdade. Convidaram ele. Que beleza. Ele está bem, graças a Deus. Né? Já sempre teve, como professor, né? Já vai dele é coronel, mas não vamos falar aqui. Tem uma história sobre o Juscelino também. Né? Tem? Eu vou te falar. Eu fui casado com a neta de Guilherme Romano. É verdade, é isso. Guilherme Romano, meu amigo. Juscelino saiu, estava na fazenda em Vassouras, quando ao telefonema da sua outra companheira, dizendo que teria terminado
o relacionamento, É. ele saiu desesperado com o motorista. Inclusive, o Guilherme Romano deu uma entrevista no Fantástico, na época, que causou um problema sério com a dona Sara, que é a mulher do Juscelino. Juscelino. Mas, de qualquer forma, inclusive ele termina a entrevista dizendo que o Juscelino morreu por amor, apaixonado, porque mandou o motorista correr. Inclusive, a agenda do Juscelino, quem ficou com ela foi o Guilherme Romano. E quando foi ali, estava perto da Via Dutra, ele foi o primeiro que chegou e pegou a agenda. Foi ele, Foi. o Guilherme Romano. Guilherme Romano. Grande Guilherme Romano, o homem que ficou famoso naquela batida de trem que foi salvar muita gente, ali em São Paulo. Eu conheci o Guilherme Romano no Monte Carlo, depois me procurou Ipanema. Eu não conhecia, mas ele me conheceu muito, ia lá. Guilherme Romano era uma pessoa um pouco difícil até, mas era uma pessoa incrível. É um cara muito bacana. Eu gostei do Guilherme Romano, gostei da vida toda. Então quer dizer que o Juscelino, ele disse que ele morreu por amor? Mandou o motorista correr do perigo. Correr do perigo que estava acontecendo. Tá vendo como é que é coisa? Essas Tá vendo? versões aqui. As meu versões. Mas Correr, ele tem a claro. declaração do motorista. É. Né? E é muito importante hoje em dia esses áudios. Porque Tá os vendo como é áudios que é? Como é que a militares, todas coisa, as frequências. como é que a coisa encaixou aqui? Você já tinha me falado do Guilherme Romano. Que Monte Carlo, você falou Monte Carlo. O que é Monte Carlo? Lá em Monte Carlo era na rua do Vivier 21, Ah, a aqui. casa mais famosa do Rio de Janeiro. Eu lá conheci muitos políticos. O mais amigo que eu achei que foi uma pessoa incrível foi o José Cândido Ferraz. Conheci lá o que ia ser o nosso ministro da Economia, o... Delfim Neto. Não, o Delfim Neto, Nós não. vamos chegar nele, hein? O outro, como é que se chama? Vestido vermelho, cuspia no chão. Bem, conheci lá todo mundo, Guilherme Romano, Mário de Aquino, José Cândido Ferraz, os senadores, todo mundo. E eu tinha, então, um sócio da casa, que eu era gerente, e o meu irmão, que era o mestre Cuca do Brasil. Onde é que ele ia, todo mundo queria comer, entendeu? E essas coisas ficam comigo, porque eu sou de família muita culinária. Muita culinária. Então, essas coisas agora vieram a bater. O Guilherme Romano era uma pessoa muito respeitada no mundo inteiro, entendeu? Muito. Qual era a atuação do Guilherme Romano politicamente? Ele era o dono da Casa de Saúde de Santa Lúcia, em Botafogo, mas ele ficou famoso num acidente que teve de trem, não sei onde, aqui em São Paulo, que morreu muita gente, ele chegou lá salvando as pessoas no chão. O Guilherme Romano, Foi isso. ele se projetou pela CBF, por incrível que pareça, os exames médicos. E ele começou ali, e dali ele teve ligações com o poder das pessoas que possivelmente sempre usaram o futebol como também um meio de Comunicação. De projeção política, e Todas as projeções. mundo jurídico, né? E ele transitou. O Ziveiter, por exemplo, é um homem importantíssimo dentro desse mundo jurídico e também do futebol, né? Malandro é isso, malandro é para isso. Dentro do Malandro é para isso. Mas o Guilherme Romano, ele transitou no governo Getúlio Vargas. De todos. de tudo. Todo, Ele era muito respeitado. E na ditadura. O Guilherme Romano lá no Monte Carlo era mais respeitado que qualquer jornalista. Sim, claro. Entendeu? Eu me O lembro. jornalista ganha para falar da vida dos outros. Entendeu? Na ditadura, Guilherme Romano era amigo pessoal. Aliás, ele não saía da fazenda do Guilherme Romano, era o Golbery. Não saía da fazenda de Guilherme Romano. Então,
E eu me lembro muito bem, uma vez que, as várias vezes que estive na fazenda, ele falou: Marcelo, eu tenho que ajudar os políticos, eles não têm tempo para pensar. Eu tenho tempo para pensar. Mas esse acidente, ele estava perto? Ele estava próximo? Foi na Via Dutra e a Vassouras ali perto, né? Então ele quando soube, ele foi correndo para lá. Então ele foi o primeiro que chegou lá. Ele deu a primeira atenção. Inclusive ficou com a agenda do Juscelino. A primeira coisa que ele fez. Eu não sei Ele sabia exatamente a Será causa. que ele me procurou lá depois disso para falar comigo? Falou comigo, mas não falou nada disso? Porque eu sabia que o meu irmão trabalhava com ele. Então. E ele era muito amigo do meu irmão, porque o meu irmão era o mestre Cuca. O nosso amigo aqui, o Fernando, ele é um guerreiro, ele é um soldado português. Eu sou. Ele chegou aqui, mas ele tem uma história brava de guerra. Ele Brava na não. guerra. Muito bonita, verdadeira. Sim, mas é bravo, né? Dentro de guerra, tiro pra lá, tiro pra cá, isso é bravo, né? Olha, se me convidassem para ir para uma guerra, eu ia de novo. Acredito. Porque a guerra precisa de homens honestos. Homens honestos. É um combatente. Agora, quanto tempo que você está aqui trabalhando no Brasil? Eu estou aqui há 50 anos. Sou mais velho que você. Tem 60 anos. Não fala, você está jovem. Mas... Ele trabalha aqui no Brasil, tem mais idade. A idade eu tô com não quer dizer nada.